Este é o podcast Ciências e Historinhas do projeto Com Química das Crianças da UniOeste. Eu sou a Camila Rodrigues. E eu sou a Sofia Gabriele. E nós vamos contar para vocês mais uma história do livro História das Invenções, escrita por Monteiro Lobato. Episódio 6, Mais Mão. Ontem vimos, continuou Dona Benta, várias invenções que aumentam o poder da mão do homem. Falamos da draga, engenhoso meio de levar a mão do homem ao fundo das águas. Falamos do guindaste, meio de dar à mão força capaz de erguer até locomotivas. Vimos as armas, meios de fazer as mãos alcançarem o inimigo ou a caça ao longe. Hoje, vamos ver outras maravilhas que saíram do precioso membro desenvolvido na extremidade do braço do homem. Realmente, vovó, disse Pedrinho. Essa noite perdi o sono e estive pensando em várias mãozices. Quando a gente quer apanhar uma laranja lá do alto, pega de uma vara e aumenta o alcance da mão. Para tomar banho, para coçar as costas, para arrancar espinhos, para fazer um desenho. Para tirar o ouro do nariz. Para tudo é a mão. Realmente a mão é a maravilha das maravilhas, concluiu o menino, lançando um olhar terrível à boneca. E ainda, há mais coisas que saíram das mãos, disse Dona Benta. Pensem nisso. Quando vocês querem beber a água de uma fonte, o que fazem? Apanhamos a água na cova da mão. E se querem juntar areia ou tirar um bocado de arroz do saco? A mesma coisa, vovó. Juntamos as duas mãos em cuia e pronto. Podemos tirar uma mãozada que vale meio litro. Perfeitamente. A ideia da vasilha de guardar coisas sólidas ou líquidas veio desse emprego das mãos em forma de cuia, ou dessas mãozadas, como diz Pedrinho. O homem começou tirando coisas com a mão e guardando-as na mão, mas esse guardar era temporário, porque a mão não podia ficar parada toda a vida com as coisas dentro. Veio, então, a ideia de fazer mãos artificiais em forma de cuia, e surgiram todas as vasilhas de guardar coisas, pratos, bacias, peneiras, panelas, e depois caixas, gavetas, malas, armários. Estamos de tal modo acostumados às vasilhas que não lhes prestamos a menor atenção, embora sem elas fosse impossível vivermos nesse mundo. A necessidade de guardar coisas para o dia de amanhã. E onde guardar, se não em vasilhas? Imagine uma casa sem vasilhas. Não poderíamos tirar o leite das vacas, por não termos onde pô-lo. Não podíamos ter água de beber ou de lavagem, pela mesma razão. Não podíamos nada. Só o vasilhame, cuja variedade não tem fim, é que torna possível a nossa vida. Não há povo selvagem, por mais primitivo que seja, que não use vasilhas. Ora, a vasilha não passa da evolução da mão em forma de cuia. Está aí uma coisa que eu nunca seria capaz de imaginar. Observou o narizinho, olhando para suas mãos postas em forma de cuia. Nem é capaz de imaginar qual foi a primeira vasilha que o homem usou? Ninguém? Foi o crânio dos mortos. Que horror, vovó! Como isso? Exclamou a menina com uma cara de nojo. Muito simplesmente, durante milhares de anos, os mortos eram deixados sobre a superfície da terra, como acontece com os animais, sendo o hábito de enterrar os mortos relativamente recente. A abundância de esqueletos espalhados pela superfície da terra foi se tornando cada vez maior. Ora, cada crânio era uma vasilha natural de primeira ordem, já prontinha e feita de uma substância de grande duração. A ideia de aproveitá-los veio logo, e nas cavernas e cabanas dos tempos primitivos passaram a abundar crânios, como hoje, em nossas casas, abundam xícaras, copos e latas. Tornou-se comum esse hábito, a ponto de entrar nas religiões do norte da Europa. Os deuses nórdicos usavam os crânios dos inimigos como taças para vinho. Matar um inimigo para fazer do seu crânio uma taça virou a ambição de todos os jovens guerreiros.
Que nojo, vovó. Esse sentimento de repugnância que você demonstra, minha filha, é moderno. Para nossos antepassados, nada mais natural. Quanta menina do nariz arrebitado daquela época não tomou seu leite em crânios sem fazer a menor careta? E depois dos crânios? A suposição dos sábios é que depois do crânio, os homens começaram a usar cestos, isso é, vasilhas feitas com varas flexíveis de certas plantas, como por exemplo o vime. Este era abundante nas margens dos rios e lagos. Houve um gênio peludo que um dia, pela primeira vez, teceu com ele uma desajeitadíssima cesta e nasceu a arte do cesteiro, porque quem faz um cesto faz um cento, diz o ditado. O progresso foi grande. Usando o vime, o homem podia tecer vasilhas muito maiores que os crânios e do formato que quisesse. Depois, o cesto começou a evoluir. Outro gênio teve a ideia de forrá-lo de couro e nasceu, entre outras coisas, o bote de couro. Fazendo a armação de vime e revestindo-a, tornavam os botes impermeáveis. Também tiveram a ideia de tecer com o vime escudos que os defendessem das pedras e flechas dos inimigos. Um escudo de vime bem forrado de couro era defesa de muito valor, e tanto que persistiu até a descoberta da pólvora. Só desapareceu depois que as armas de fogo vieram torná-lo inteiramente inútil. Outra modificação importantíssima introduzida nos cestos foi revesti-los por dentro com uma camada de barro. Ficavam próprios para muito mais empregos que os cestos simples, cheios de vãos, mas não serviam para guardar líquidos. O líquido derretia o barro. O acaso veio resolver este problema. O acaso tem sido o pai de tantas invenções que, se eu fosse dona do mundo, mandava erguer-lhe um monumento. Certo dia, incendiou-se uma cabana onde haviam vários cestos revestidos de barro. Quando tudo ficou reduzido a cinzas, o dono veio examinar os escombros. Viu que só tinham escapado à destruição os tais cestos, mas com espanto notou que as chamas haviam devorado o vime exterior, deixando intacto o barro interno. E notou também que este barro havia mudado, estava duro como pedra, não se derretendo com a água. Foi maravilhosa a descoberta. O homem aprendeu que o barro cozido ao fogo muda de propriedades, torna-se duríssimo e impermeável, e assim nasceu a cerâmica. Sempre pensei que a cerâmica fosse a arte da cera, disse Pedrinho. Não, em grego, a argila ou barro tem o nome de queramos, e desta palavra que vem a palavra cerâmica. Com o aparecimento da cerâmica, os cestos perderam metade da importância, ficaram apenas para guardar coisas secas. Para guardar coisas líquidas, entrou em cena a vasilha de barro cozido. E como se fazem as vasilhas de barro? No começo, o homem amassava a argila e ajeitava com as mãos. Depois veio a ideia de colocar a bolota de argila amassada sobre um disco horizontal. Dando-se movimento giratório ao disco, a bola de barro vira sobre si mesma e torna-se então facílimo fazer uma vasilha bem redondinha e do formato que se deseja. Os nossos utensílios de barro, moringas, potes, panelas, são até hoje feitos assim. No começo, o homem girava com a mão esquerda o disco, enquanto com a direita ia moldando a argila. Depois, introduziu uma novidade que ainda perdura: virar a roda com o pé, no movimento de balança, como o pedal das máquinas de costura. Desse modo, ficava com as duas mãos livres para o trabalho de modelagem. Depois de modeladas, as vasilhas são postas para cozinhar num fogo bem forte. Ficam endurecidas e impermeáveis, mas não bem impermeáveis. Muito lentamente, a água vai atravessando os poros do barro. Uma invenção surgiu para suprimir esse inconveniente: o vidramento. Reparem que as nossas panelas são vidradas por dentro. Eu suponho que o primeiro poteiro, o tal descobridor casual da arte de cozinhar a argila, quando tratou de reproduzir novamente o fenômeno, fez outra cabana, encheu-as de vasilha de vime e barro e deitou fogo a tudo.
Havia de imaginar que para conseguir aquele efeito era necessário repetir as coisas exatamente como da primeira vez. Ai, que bobalhão, vovó. Não, minha filha, esse termo não se aplica a um dos maiores inventores que existiram. Embora sua invenção fosse obra do acaso, como tantas, o cérebro daqueles nossos avós não tinham as qualidades do nosso, e nada mais lógico que, desejando reproduzir o mesmo fenômeno, repetissem fielmente todas as condições anteriores. Talvez fosse um segundo gênio quem descobriu não ser necessário queimar uma cabana para cozinhar as cestas de barro. Tudo se faz passo a passo, no caminho do progresso. Mas a arte da cerâmica desenvolveu-se grandemente em vista dos serviços que as vasilhas de barro prestavam. Os chineses ergueram-na a um estupendo grau de perfeição. Descobriram novos barros de grã muito fina, como o caolin, e criaram a arte maravilhosa das porcelanas. Em vez de vasos simples, ornavam-nos com desenhos, tornando-se incomparáveis nisso. Todos os grandes museus do mundo possuem uma sala destinada unicamente às porcelanas chinesas, e os visitantes são obrigados a nela se demorarem mais que em outras, tais as maravilhas que têm diante dos olhos. Os fenícios, aquele povo de mercadores que viveu na costa do Mediterrâneo, foram os exploradores dos produtos cerâmicos. Não se dedicavam à arte de fazer vasilhas, mas mobilizavam as vasilhas que outros povos modelavam. Compravam-nos dos oleiros para revendê-los por toda parte, de modo que em breve não houve casa de qualquer país em que o vasilhame não fosse de argila. Veio depois o vidro, outra grande invenção, ou melhor, uma descoberta, feita igualmente por acaso. Dizem os cronistas gregos e romanos que o seu autor foi um mercador fenício que atravessava o deserto da Síria. Havendo acampado em um certo ponto, fez fogo para preparar o jantar, mas fez fogo na areia, em cima de uns blocos de pedra, ou de uma substância esbranquiçada que ele julgou ser pedra, e não passava de blocos de potassa, ou soda. Ao levantar acampamento na manhã seguinte, com assombro, verificou que entre as cinzas brilhava uma substância desconhecida, dura, quebradiça, transparente. Era o vidro. Então o vidro é potassa derretida? O vidro é uma substância amorfa, isso é, sem forma definida, que resulta do derretimento da areia misturada com potassa ou soda e um pouquinho de cal. Tem a propriedade, enquanto está muito quente, de ser moldável, isso é, de tomar a forma que a gente der a ela. De modo que com o vidro, ainda em estado pastoso, podemos fazer objetos e vasilhas de 1000 formatos diferentes, e soprando por um canudinho dentro de uma bola dessa massa, a bola estufa, ficando oca por dentro. Assim fabricamos as garrafas e garrafões. Que engraçado! Pois o vidro foi um sucesso tremendo. O tal mercador levou consigo a maravilhosa substância achada nas cinzas e vendeu-a aos pedacinhos como pedras preciosas. Nasceu daí a indústria das contas de vidro, que dura até hoje. Não há na roça cabocla faceira que não tenha ao pescoço um colar de contas, ou miçangas, como se diz. A Fenícia era vizinha do Egito, de modo que a arte do vidro logo invadiu o Egito, onde muito se aperfeiçoou. Os fabricantes não tinham mãos para medir no fábrico de colares, pulseiras e berloques de todos os tipos. Em Roma, o vidro fez furor. O luxo da época passou a ser o uso de vasilhas de vidro em vez de barro. O vasilhame de barro ficou para os pobres. O rico só usava o vidro. Vieram aperfeiçoamentos. Foi introduzida a cor. Artistas de talento inventaram formas harmoniosas e, com isso, a vida humana se embelezou. Mais tarde, na República da Veneza, a arte do vidro atingiu grande perfeição. Não há museu que não mostre com orgulho os famosos vidros de Veneza. E tudo vinha da mão. A arte de tecer vimes, a arte da cerâmica, a arte do vidro, tudo aperfeiçoamentos da mão em forma de cuia. Mas a mão não serve apenas para guardar, serve também para tirar coisas de um lugar e pôr em outro.
E também surgiram aperfeiçoamentos maravilhosos da mão que tira daqui e põe ali. Vieram as cegonhas, ou máquinas de tirar água dos poços para o serviço da casa ou da irrigação das terras. Inúmeros campos impróprios para a agricultura, por serem muito secos, foram aproveitados. Irrigando-os, os homens tornavam-nos ótimos, e para irrigá-los havia as cegonhas. Que é cegonha? É o desenvolvimento da mão que colhe água numa fonte. Depois vieram as bicas e aquedutos, por meio das quais os homens passaram a conduzir água de um ponto para outro. Isso foi de grande vantagem para as cidades, pois lhes permitiam ter água pura para beber, trazida das montanhas. Antes deles, os homens tinham de trazer a água em vasilhas. Entre nós, na roça, e mesmo nos bairros mais pobres da cidade, ainda há o uso de carregar água em potes ou latas. Por isso, todas as velhas cidades possuem chafarizes públicos. Outro aperfeiçoamento da mão, ou outras invenções para substituí-las, sabem quais foram? As tramelas, as fechaduras, as trancas de porta e os trincos. Como isso, vovó? Não estou entendendo. Pensem um pouco. Depois que o homem aprendeu a ter cabana, surgiu um problema. Na cabana, ele guardava suas coisas sempre cobiçadas pelos vizinhos. Era preciso fechar a porta de modo que os vizinhos não entrassem quando ele estivesse fora. Para fechar a porta, utilizava-se da mão, e para mantê-la fechada, tinha de ficar com a mão ali, encostando-a. Mas se assim procedesse, teria de permanecer feito estátua, preso dentro de casa. Então, o que fazer? A necessidade põe o cérebro a caminho. O homem pensou e inventou os fechos de porta. Primeiro, os fechos internos, tramelas, trancas e trincos. Depois, o fecho externo, a fechadura de chave. Deu um jeito de, do lado de fora, mover as trancas de dentro e lá se ia, com a chave no bolso. Hoje, as fechaduras, apesar de aperfeiçoadíssimas, seguem o mesmo princípio. É uma trancazinha de ferro que a gente faz mover de fora por meio da chave. Antigamente, as chaves eram enormes, pareciam martelos. Hoje são minúsculas e chatinhas. Um homem pode sair levando no bolso todas as chaves da casa. Um que quisesse fazer isso antigamente precisava alugar um carrinho. Em casa do meu avô, lembro de uma que teria 1,5 palmo de comprimento e pesaria 1 quilo. Mas então, crianças, o que é uma chave? Eu sei, vovó, gritou Pedrinho, tampando a boca da menina que também queria falar. É um dedo mecânico que entra por um buraco e vai mover um ferrolho lá dentro. Está certo. Como o dedo natural do homem não podia fazer isso, ele inventou esse prolongamento ou desenvolvimento do dedo, graças ao qual mantém sua casa livre da visita de inimigos. Quem quiser entrar em casa fechada tem de arrombar a porta, o que é difícil e perigoso. E 1000 coisas mais saíram das mãos, coisas boas e más, porque a mão não tem coração. É uma escravazinha que obedece, faz o que mandam. Daí as coisas inventadas para pô-la a serviço do mal. Os ladrões inventaram as chaves mestres e os pés de cabra. Os guerreiros matadores de gente inventaram armas, isso é, meios de dar um terrível poder ofensivo às suas mãos. As facas de ponta, os punhais, as lanças, as baionetas e as espadas. Por meio dessas invenções, a mão do homem tem acabado com milhares de vidas humanas nas guerras. E há as invenções para apanhar animais destinados à alimentação. Anzóis de pescas, fisgas, arpões, de espetar baleias, redes de pescas, armadilhas, ratoeiras. Redes de pesca, vovó? Sim, que é uma rede senão a mão do homem sobre forma de malha, que coa a água para apanhar os peixes. Se numa água rasinha e empoçada queremos apanhar os guarus ali preso, a primeira ideia que nos vem é correr a mão pela poça, com os dedos levemente entreabertos, de modo que a água se escoe e os peixinhos fiquem, pois a rede de pesca não passa do desenvolvimento desse artifício. A ratoeira, que é senão a mão que fica engatilhada até que o bobo do ratinho se ponha ao alcance dela, atraído pela isca.
De repente, nhoque, a mão fecha-se e o ratinho está preso. Reproduza esse artifício numa maquinazinha feita de arame e eis a ratoeira, e todas as mais armadilhas. O laço de laçar cavalos e bois bravos, que é senão a mão projetada ao longe por meio de uma corda. Uma das faculdades da mão é agarrar. O laço agarra, e a mão agarra para dois fins, para simplesmente pegar ou para estrangular. A mão, que agarra uma galinha pelo pescoço e a estrangula, também teve larga aplicação para estrangular criaturas humanas. A forca não passa disso. A forca é a mão de corda que agarra um pobre coitado pelo pescoço e o dependura no espaço, até que a vida o abandone. Que horror a forca, vovó! Exclamou a menina, que nem podia ouvir essa palavra. Realmente, e no entanto, até hoje, em países dos mais adiantados, esse cruel meio de dar morte às criaturas ainda existe. Na antiguidade, os romanos usavam muito, os gregos não. Eram artistas até nesse ponto. Se queriam condenar alguém à morte, usavam veneno, como fizeram com Sócrates. Muito mais decente. Já os romanos usaram grandemente da forca. E depois dos romanos, quando a Europa caiu naquele terrível período da Idade Média, os homens inventaram meios de matar 100 vezes mais cruéis. Inventaram a Inquisição, a justiça pública, coisa que ainda arrepia a gente. A crueldade chegou a tal ponto que a forca foi reabilitada. Só eram enforcadas as pessoas importantes, dignas de consideração. Os outros... Para, vovó, não toca nisso que me deixa mal. Dona Benta mudou de assunto. Passou a falar das armas de arremesso, contou das máquinas que projetavam grandes pedras contra o inimigo. Falou do arco. Está aqui uma invenção notável, disse ela. No arco, o homem aproveita a força que vem da elasticidade de certas madeiras. Se você encurva uma vara, ela tende a voltar à posição primitiva logo que deixa de ser contrariada. O aproveitamento dessa elasticidade permitiu ao homem arremessar projéteis a grande distância. O arco devia ter começado como bodoque, isso é, como lançador de pedras. Depois, o homem verificou que, lançando pedras, a pontaria não era segura e inventou a flecha, que lhe permite melhor pontaria. Certas tribos selvagens ficaram amestradas no lançamento de flechas, a ponto de os seus atiradores rivalizarem com os nossos modernos mestres da carabina. O homem sempre viveu em guerra, de modo que as invenções para melhorar a mão que mata foram inúmeras, mas sempre que aparecia uma invenção nova, surgia também um novo meio de defesa. Você lança flechas, não é? Pois vou armar-me de um escudo. É como hoje a luta entre o canhão e a couraça dos navios. Quanto mais cresce o poder ofensivo dos canhões, mais cresce o poder defensivo das couraças. Por muitos milhares de anos, o único meio que o homem tinha de arremessar coisas contra o inimigo foi a multiplicação da força dos seus músculos. Com o arco, ele somava a força dos músculos com a elasticidade da madeira e lançava uma flecha a 200 metros de distância, coisa impossível com os músculos apenas. Mas era pouco, tornava-se necessário inventar uma coisa maior que a elasticidade da madeira, e essa invenção veio e revolucionou o mundo: a pólvora. Os chineses e depois um frade alemão de nome esquisito, Schwartz ou quem quer que seja, observou que a mistura do enxofre, do carvão moído e do salitre tinha a propriedade de explodir com grande violência. Quer dizer que quando se punha fogo a essa mistura, ocorria uma reação química que a transformava subitamente em gás. Como, vovó? De substância sólida que é, a mistura passa subitamente à forma de gás. A rapidez dessa passagem de um estado para o outro lança o gás violentamente em todas as direções. Ora, se a gente fechar a explosão num canudo, de modo que o gás só possa sair por uma das extremidades, a força dele se canalizará numa certa direção, e com enorme violência. E se pusermos um corpo sólido tampando a extremidade do canudo, a força do gás fará com que esse corpo seja expulso dali com grande velocidade,
para lhe abrir caminho. Esse corpo sólido é a bala, de modo que nas armas de fogo o que lança a bala não mais é a elasticidade da madeira, como no arco, e sim a fúria do gás que quer fugir dali de dentro do canudo. Pronto, o homem havia inventado a arma de maior poder destruidor possível. Surgiu a espingarda, a carabina, o morteiro, o canhão, a metralhadora. O canhão é uma carabina de cano muito grosso, que atira balas enormes. Apenas um aumento da carabina. A metralhadora é a mesma carabina com maior velocidade de tiros. Em vez de a mão do homem carregá-la com pólvora e bala para cada tiro, os tiros já vêm arrumadinhos dentro dos cartuchos, e os cartuchos vêm enfileirados numa fita, às centenas. A fita encartuchada corre por dentro de um mecanismo que outra coisa não faz senão ir explodindo aqueles cartuchos com a maior rapidez, um atrás do outro. Depois vieram as armas modernas do ar e do mar. Veio o torpedo, em que o explosivo está acondicionado dentro de um charuto de ferro que caminha na água movido por um maquinismo. Apontam-no e soltam-no em direção do navio inimigo, e lá vai, caminhando por si mesmo até bater no alvo. Explode, então, abrindo enorme rombo no casco do pobre navio. E vieram as bombas dos aviões, que são torpedos verticais, sem mecanismos propulsores. A força que os leva contra o alvo é o próprio peso, ou a força da gravidade. Mas chega de armas de guerra. Amanhã continuaremos a passar em revista as outras invenções com que o homem aumentou o poder das mãos. Mas invenções benéficas, construtivas e não horrendamente destruidoras como as armas de guerra. Esta foi a historinha de hoje. Lembrando vocês que toda quarta-feira tem mais uma historinha. E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau!